Olá, queridos alunos, tudo bem com você? Espero que vocês estejam todos bem. Hoje nós estamos indo para a segunda aula do módulo 9, penúltimo módulo aí para a gente terminar a nossa escola. E hoje nós vamos, nessas 3 aulas, né, que eu darei aí nesse módulo 9, nós vamos falar sobre tabernáculo, sobre a função dele, né, os símbolos que habitavam ali dentro do tabernáculo, quais eram as funções desses símbolos. E vamos aprender um pouco sobre o tabernáculo nesse módulo 9, onde eu estarei dando essas aulinhas. E o Rodrigo também vai estar dando as aulas dele aí dentro do módulo 9. Então, nós vamos aprender sobre a figura do tabernáculo, os objetos que habitavam ali dentro, e nós vamos ter grande conhecimento em relação a esse templo que era construído para que as pessoas tivessem relacionamento com Deus. Então, para começar, né, uma introdução básica aí de tudo que a gente vai aprender, nós vamos falar hoje sobre o que era o tabernáculo. O tabernáculo em hebraico, né, ele era mencionado como Mishkan, que traduzido significava moradia ou tenda da congregação. E essa tenda, ela era uma tenda portátil, né? Ela era levada, ela poderia ser montada ou desmontada. Ali era um lugar onde os povos israelitas se reuniam para, né, ter ali um culto público. E esse templo, né, foi criado ali durante uma peregrinação ali no deserto, aonde esse povo passou até ali o reinado de Salomão. Então esse templo, né, esse tabernáculo, ele foi criado, né, foi uma orientação do próprio Deus para que aquele povo tivesse relacionamento com ele. Então ele não era somente um templo de Deus, mas ele era a própria habitação, né? Ele era a sua habitação, era a habitação do próprio Deus para que ele tivesse relacionamento com o seu povo. E ali Moisés, né, na verdade, esse tabernáculo era um templo marcado para ter um relacionamento com o seu povo. Então, inicialmente, essa tenda, Moisés, né, o sacerdote, ele se encontrava com o Senhor nessa tenda. Ele fazia intermédio das revelações de Deus, do relacionamento de Deus com o povo. Lembra que eu comentei que só entrava no tabernáculo o sacerdote, aquele que não se encontrasse em pecado, que tivesse uma vida reta com o Senhor e que o Senhor conhecesse o coração dele para que ele não fosse consumido pela presença, né, pelo fogo ali do Senhor, através, né, se ele tivesse um pecado. Então Moisés, ele era um intermediador em relação ao povo ali. Só que o povo, esse tabernáculo, ele foi feito, né, ali, montada essa tenda fora do arraial, fora ali do grupo pequeno daquele povo. Por quê? Porque o Senhor queria que Moisés montasse essa tenda, porém, o povo se encontrava em pecado. O povo não era digno de estar no meio daquele lugar que era santo. Então, Moisés monta fora do arraial, porque Deus sabia que Moisés não era pecador, porém, ele queria que ele estivesse no meio daquele povo, para que ele tivesse relacionamento com ele. Então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 25 ao 27, descreve como foi essa revelação que Deus deu a Moisés, como Deus orientou Moisés para construir esse tabernáculo. Não foi algo que veio de Moisés, mas foi do próprio Deus. Então Deus, ele deu uma visão a Moisés para que ele pudesse estar construindo esse tabernáculo, assim como ele orientou. Então ele orientou Moisés para que ele pudesse estar chegando aquele povo e que eles pudessem estar trazendo ofertas que ajudassem a construir o tabernáculo. Então cada um daria ali uma oferta dentro da sua capacidade, dentro da sua capacidade financeira e do que eles poderiam dar, mas todos iam contribuir para esse tabernáculo. Essa foi a visão que o Senhor
deu para Moisés, porque a vontade e o desejo de Deus sempre foi se relacionar com o seu povo, estar diante deles, para que eles pudessem estar na presença dele. E foi uma das formas que o Senhor encontrou para se relacionar com o povo dele. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a importância do tabernáculo naquela época, ali no Antigo Testamento, e como ele ainda e como é hoje nos dias atuais. Então, eu vou ler ali com vocês o Êxodo 25, do 1 ao 9, que fala ali como que Deus ordenou ali a Moisés e o que o Senhor pediu para o povo poder montar o tabernáculo. Então, diz assim: então Deus orientou a Moisés: dize aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Receberá com alegria de toda pessoa cujo coração compelir e cooperar. Eis a oferenda que recebeis do povo: ouro, prata e bronze, púrpura, violeta, escarlate, carmesim, linho fino e pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro fino e madeira de acácia, azeite para a lâmpada, aromas para o óleo de unção e para incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem incrustadas no colete sacerdotal e no peitoral. Fazei-me também um santuário para que eu possa habitar entre meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para mobília que eu te revelar. Então, ali em Êxodo 25, a gente pode ver essa revelação, essa orientação que Moisés recebeu do próprio Deus para montar o tabernáculo. Então, você pode ver que são coisas de grande valor, mas também tem coisas mais razoáveis, além de preço, para que todo mundo pudesse contribuir para poder ter a presença de Deus ali no meio deles. E na última aula, né, ali sobre tabernáculo, a gente vai aprender sobre essas funções, né? O Santo dos Santos, como que essas fendas, né, como essas fendas eram divididas e qual a cada fenda ali o que aconteceria, qual era a limitação e qual era também o relacionamento que Deus permitia em relação a isso. Então, a gente vai aprender sobre tudo isso na última aula aí. Então, o livro de Êxodo termina com uma promessa, né, com o cumprimento da promessa de Deus, que em Êxodo 29 diz assim: e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus, e eles compreenderão que eu sou Deus, o seu Deus, e que os tirei da terra do Egito, a fim de morar entre eles, eu, o eterno, seu Deus. Então ali, Deus, ele promete, né, que ele habitaria, que ele seria Deus e que ele cumpriria esse relacionamento com os seus filhos. Então ali em Êxodo a gente pode ver Deus cumprindo essa promessa de se relacionar com aqueles que ele queria ter um relacionamento. Em Êxodo 25, 22 diz assim: ali sobre a tampa que é o santuário, no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca, eu me encontrarei contigo no tempo certo e falarei a ti de cima do tampo, dentre os dois querubins que estão sobre a arca, que contém o testemunho da aliança, e a respeito de tudo o que te ordenei para os filhos de Israel. Então, ali no Antigo Testamento, Deus fala em determinados tempos com os sacerdotes. Então, quando tinha ali um determinado tempo, o Senhor atraía a presença do sacerdote, o sacerdote ia lá, entrava na presença do Senhor, ali, né, ali na arca, os querubins, né, e ali Deus fala com ele, Deus dá direção para aquele povo, Deus orienta o sacerdote, e ali ele passa toda essa orientação e esse relacionamento para o povo ali que o Senhor queria ter com eles. Então, esse era o tipo de acesso que os fiéis, que o povo tinha com Deus. Olha a diferença daquele tempo para o tempo de hoje, né? De como Deus se relacionava com os seus filhos. Ele era Deus, ele amava todos eles, ele queria a transformação e a mudança de todos eles, mas esse acesso ele era totalmente limitado,
Não é igual hoje que nós podemos simplesmente orar a Deus e ter esse acesso livre, né, espontâneo com o Senhor. Não, lá eles tinham que esperar um determinado tempo, um determinado dia, para que eles pudessem ter esse relacionamento de conversar e saber o que Deus queria para a vida deles, como Deus queria orientar eles. Então o tabernáculo foi construído. Nós já vimos que Deus, né, orientou ali Moisés para que eles trouxessem ofertas, e ali o tabernáculo foi construído. Então, conforme Deus deu a visão, ali foi construído. E a própria palavra de Deus, lá em Hebreus, ele fala que Deus orientou Moisés para construir o tabernáculo, assim como se fosse uma réplica do tabernáculo dos céus. Então era praticamente Deus, o céu na terra, para que o povo pudesse ter relacionamento com ele. Então era uma cópia física do tabernáculo celestial. E lá em Hebreus, eu quero ler com vocês também, 8, do 5 ao 6, diz assim: esse serve num santuário que é representação e sombra daquele que está nos céus. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, observai tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que vos foi revelado no monte. Então Deus fala para que realmente Moisés siga as instruções e a visão que foi dada a ele, para que tudo seja feito conforme Deus orientou, conforme Deus instruiu ele lá no monte, em oração com o Senhor. Contudo, agora Jesus recebeu o ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é mediador. A aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelmas. E pois Cristo não ordenou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Esse versículo ali, né, Hebreus 8 e Hebreus 9 ali, que fala, ali terminando, né, fala sobre Jesus. Jesus, ele também veio para ser um mediador ao nosso relacionamento com Deus. E a própria palavra de Deus diz que ele não foi, a presença dele não estava ali num lugar onde foi levantado por mãos humanas. Mas ele foi o próprio sacrifício, ele foi quem veio para ir, e ele foi aos céus para ser o nosso mediador, para se apresentar diante de Deus ao nosso benefício. Então ele morreu para que nós possamos ter um relacionamento livre, ele nos tornou livre para ter relacionamento com Deus, ele nos deu a liberdade e livre acesso para ter relacionamentos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, Jesus, ele não foi algo que veio, né, através de uma visão, mas ele veio uma visão do próprio Deus, para que nós possamos ter relacionamentos com Deus. Então, o antigo e o novo concerto, o novo acordo, né, veio através de Cristo. O autor de Hebreus, no capítulo 8, 9 e 10, descreve como porque o sacrifício de Cristo é definitivo e estabelecido na nova aliança. No Velho Testamento, a salvação e o relacionamento com Deus, ele era vivido pela fé, expressa pela obediência. Então, o povo tinha que ser totalmente obediente, porque era tempo da lei. Então, se você lê, né, ali no Antigo Testamento, as pessoas, pelo simples fato delas não entregarem, delas viverem em pecado, elas eram consumidas pela presença de Deus e mortas por se apresentar em Deus impuramente. Então, o preço do pecado era a morte, literalmente. Tem histórias na Bíblia ali, né, de Ananias, ali, onde eles vão entregar uma oferta para o Senhor e ele retém um pouco dali da sua oferta, e o Senhor, por ele mentir, por ele enganar o Senhor, ele vem à morte. Então, o relacionamento daquele povo, antigamente, era realmente, no Antigo Testamento, era de obediência às leis do Senhor, de viver em obediência aos mandamentos do Senhor, de uma forma que hoje reflete diferente a nossa vida. Então, o sistema era sacrificial, então as pessoas tinham que levar animais, sacrifícios até o Senhor, porque o sangue derramado era uma prova de arrependimento, era uma prova de ter liberdade dos seus pecados.
era o tempo da lei, né? E dentro dessa lei existem 3 aspectos: o moral, o civil e o cerimonial ou sacrificial. Entretanto, havia 3 propósitos principais no sacrifício, que era ensinar o povo que o pecado o separava de Deus santo e somente através do derramamento de sangue haveria reconciliação com Deus. Então, essa lei, ela ensinava ao povo que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da presença do Senhor. Isso não é diferente nos tempos de hoje. O pecado sempre vai nos afastar do Senhor, sempre vai nos afastar daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso a importância de entender o quão poderoso é a presença de Deus e o quão necessário é seguir os seus mandamentos e os seus princípios e as suas leis. Para quê? Para que isso não venha nos corromper, nos tirar da vontade de Deus. O segundo, a provisão para que o povo se chegasse a Deus mediante a fé, obediência e amor. Então era pagar um preço real para ter essa presença do Senhor. Anunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados do homem. Então, era anunciar o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados do homem. A promessa do novo concerto foi primeiramente declarada nos livros de Jeremias e de Ezequiel. Então, eu queria ler com vocês Jeremias 31 ao 34. Diz assim: dias virão afirmar o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com os seus antepassados, quando os tornei pela mão para tirá-los do Egito. Não será a mesma aliança que a gente tinha no tempo da lei e agora vivemos o tempo da graça. Pois eles não honraram o pacto pelo seto, eu e o marido divino deles. Asseverar a Deus, eis o entanto a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias. Afirma o Senhor, registrarei o conteúdo da minha Tora, no caso a lei mosaica, né, a lei de Moisés. Lei na mente deles e escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato Deus deles e eles serão meu povo. Tem um relacionamento íntimo com Deus, tem um relacionamento de liberdade com o Senhor. Sabe, você entender que Jesus morreu por você e hoje você é livre para ter um relacionamento com Deus. Você não precisa esperar que eu ore por você, você não precisa esperar que os teus pastores orem por você. Você pode chegar até Deus e falar o que você necessita, o que você quer mudar, o que você espera dele. Você pode agradecer ao Senhor por algo que você recebeu, porque você tem livre acesso e você realmente entende que teu Deus é o seu Deus e você faz parte dele. Ninguém mais terá necessidade de orientar seu povo, nem seu irmão pregando. Eis que precisas conhecer quem é Deus, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior de ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os mais idosos, dos mais pobres aos mais ricos. Garante o Senhor, porque eu mesmo lhe perdoarei a malignidade, e não me permitirei recordar mais os erros dos pecados. Ali em Jeremias 31, o Senhor, ele reaviva, né, esse acordo. Ele renova esse acordo conosco, onde nós não precisamos mais de intermediador. Nós temos o nosso intermédio é do Espírito Santo, que é a própria presença do Senhor. Então ali Deus, ele fala justamente isso, que não importa se você é jovem, se você é velho, se você é criança, você tem liberdade para se relacionar com ele. E ele irá te perdoar e ele irá te receber nos braços dele, te libertando de todo o passado que te prende no pecado, te dando uma vida nova. Então é ter um encontro com Deus e ter experiências com o próprio Deus. Não é aquela coisa do sacerdote que vem contar, Deus falou comigo, Deus se revelou a mim e Deus espera isso para nós, e Deus espera isso para o nosso povo. Não! Você tem esse acesso, você é o sacerdote nesse momento, entende? Então esse texto, ele expressa realmente o que Deus espera de nós. Que nós possamos ter relacionamento.
o que Ele espera realizar em nós, a obra completa. Então ali ele revela o sacrifício de Cristo como um sacrifício para nos levar mais perto dele. Então reconhecer, né, os objetos do tabernáculo, porque nós sabemos que tem alguns objetos no tabernáculo que levam a presença do Senhor e expressam a presença de Deus. Então esse tabernáculo foi construído com todos os seus rituais. E eles levam a ter um certo tipo de relacionamento. E quais são eles? Revelar a pessoa de Deus através da sua simbologia. Dar uma noção do reino celestial e eterno. Ali, lembra que eu falei que o Senhor revelou a Moisés o tabernáculo celestial? Então, ele estava dando uma prévia do que a gente iria viver na eternidade. Ensinar as leis que regem o relacionamento do homem com Deus. O tabernáculo, lá tinha a tábua dos mandamentos, da lei de Deus, e isso ensinava as leis e regia um relacionamento com o Senhor. Preparar o povo para a vinda de Cristo. Então, aquele povo ele estava sendo preparado, né? Então, todos os símbolos que estavam dentro da arca, do tabernáculo, ele orientava o povo para um novo tempo. Seja um relacionamento com Deus, seja a vinda de Cristo, seja saber as leis de Deus, o que Deus esperava de cada um dele. Então, ali preparava o povo para a vinda de Cristo, o preço do sacrifício estava ali sobre aquele povo. Então, havia alguns nomes dados ao tabernáculo. E quais eram esses nomes? O primeiro, tenda da congregação. Então, era onde o Senhor ajuntava o seu povo, reunia o seu povo para revelar a eles algo que ele esperava, né, através do sacerdote. Através, no caso de Moisés. Lá em Êxodo 33, 7, você pode ler sobre isso. Então, na folhinha de vocês, ali, né, ali no PDF, tem todos esses versículos, todas essas orientações. Então, leia, sabe? Enquanto eu estiver aqui citando os versículos, você já pode estar lendo também para ter um melhor entendimento. O segundo nome, tenda da revelação. Então, quando a tenda ficou pronta, era onde o Senhor se revelava àquele povo. Era um lugar onde Deus se manifestava, onde a presença dele se manifestava, onde ele trazia a vontade dele. Então, também era conhecida como a tenda da revelação. E a gente pode ler também lá em Êxodo 40, 34, em Êxodo 33 e 9, que fala sobre esse nome da tenda. Casa de Deus, né? Santuário, lugar santo. E aí lá em Êxodo 25, 8 diz assim: fazei-me também um santuário para que eu possa habitar em meio ao meu povo. Lugar onde Deus habitava. E por último, tabernáculo ou tenda do testemunho, porque ali estava guardado o testemunho, né? As tábuas da lei. Então ali, junto com todos aqueles símbolos, tinha a tábua, né? Tinha as leis de Moisés ali, para que o povo pudesse também seguir as leis de Cristo. E lá em Números 1, 50 diz assim: mas estabelecei tudo mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, exercerão nele o seu ministério e acamparão ao redor do tabernáculo a habitação do testemunho. Então, sempre que aquele povo levantava o acampamento ali, eles iam e o tabernáculo era montado assim como o Senhor tinha orientado a Moisés. Então, o tabernáculo era a tenda do testemunho, da experiência que também Moisés teve com o Senhor quando Deus revelou a ele, né, todas as leis que Moisés pôde escrever. Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês, o que era um tabernáculo, né, o começo de um tabernáculo. Eu indico vocês a estudar mais a fundo, procurar mais a fundo sobre isso, para que você possa ter melhor entendimento. A nossa aula ela é bem rasa, ela é bem rápida, porém, estamos sempre à disposição para esclarecer dúvidas e para ajudar vocês no que vocês precisarem, para que vocês possam sair dessas aulas completamente saciado da presença de Deus e entender realmente o que está sendo ministrado aqui, o que está sendo ensinado aqui. Amém?
Essa era a aulinha de hoje, feliz por estar aqui. Que o Senhor, Deus e Pai, possa estar com você, que Ele possa estar com a presença dEle que é real, que você tenha liberdade de se expressar diante de Deus e que, né, você tenha aí dias extraordinários na presença dEle. Amém? Deus abençoe muito, muito a sua vida e até a próxima aula.